Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações, e mais especificamente vamos tratar de questões relativas à sua vigência e aplicação. Vamos começar com alguns conceitos básicos relativos à lei em sentido amplo e precisamos então conhecer o significado dos termos vigência e revogação. Toda lei passa por um processo antes de entrar em vigor. Após a sua elaboração, promulgação e publicação, a regra geral é de que a lei tem vigência depois de um período de vacatio legis. Não havendo tal previsão específica, o período de vacatio será de 45 dias. Já a revogação é o meio pelo qual é retirada a eficácia de uma norma jurídica. Poderá ela ser total quando se torna sem efeito uma norma de forma integral, com a supressão total do seu texto por uma norma emergente. A revogação parcial ocorre quando uma nova lei torna sem efeito parte de uma lei anterior. A revogação pode ainda ser expressa, quando a lei nova taxativamente declara revogada a lei anterior ou aponta os dispositivos que pretende retirar, ou então tácita, nos casos em que a lei posterior é incompatível com a anterior. Em relação à Lei 14.133, esta entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, não houve vacatio legis. Ela revogou as atuais leis que contêm regras sobre licitação, unificando-as em um único diploma legal. Fique atento, essa revogação, porém, não se deu de forma automática e imediata. A revogação ocorrerá no prazo de 2 anos após a sua publicação. Isso significa que, dentro desse período de 2 anos, tanto as normas antigas quanto a lei nova continuarão produzindo efeitos jurídicos. Assim, ao longo desse tempo, serão mantidas as normas revogadas pela nova Lei de Licitações, quais sejam a Lei nº 8.666, de 1993, agora antiga Lei de Licitações, a Lei nº 10.520, de 2002, que é a Lei do Pregão, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 2012, que é a Lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Consequentemente, todas as normas citadas são aplicáveis e poderão ser cobradas em provas de concurso e aplicáveis ao cotidiano administrativo pelo período citado. O legislador conferiu à administração pública esse poder de escolha, ou seja, caberá ao gestor público a definição de qual regime prefere ao longo desse prazo de 2 anos, a partir da publicação da nova Lei de Licitação. A Lei 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação aplicáveis às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrangem os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal, e os órgãos do poder legislativo dos municípios, ocorrendo no desempenho de função administrativa, e os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Pode destacar que os fundos especiais são unidades orçamentárias criadas por lei do próprio ente político instituidor e vinculadas a um órgão da administração pública encarregado de geri-los. Quem já estudou direito administrativo sentiu a ausência de alguns itens dessa lista. O que aconteceu com as empresas públicas e as sociedades de economia mista, exemplos de entes da administração pública indireta? A norma atual prevê expressamente que não são abrangidas por sua disciplina as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, que são regidas pela Lei nº 13.303, de 2016. No entanto, esses entes são sujeitos às normas de direito penal trazidas pela nova lei e traduzidas em alterações no próprio Código Penal. É importante destacar que o novo regramento admite a utilização de normas de organismos internacionais voltadas à seleção e à contratação, desde que observadas as devidas condicionantes. As contratações realizadas por repartições sediadas no exterior e aquelas que tenham por objeto a gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do Brasil serão disciplinadas por ato emanado do Ministério ou do Banco Central, respectivamente. A nova lei disciplina as seguintes situações: alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos,
prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia e contratações de tecnologia da informação e de comunicação. E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Consulte o seu material disponível em sua área do aluno para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Qualquer dúvida, acione a tutoria online. Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que vierem em sua frente. Você não pode apenas aceitar o que você preferir. Dessa forma, organize suas prioridades e siga adiante. Bons estudos e nos vemos no nosso próximo encontro.